19h57, noite de quarta-feira, 5 de novembro do ano de 2025. Estamos iniciando as apresentações de comunicações da palavra. O nosso tempo, esse nosso compromisso, essa nossa grande oportunidade e privilégio que o Deus bendito tem nos concedido. Comunicações da palavra, é o meu, é o seu, é o nosso programa nas noites de segunda a sexta-feira e são exatamente 19h58. Vem conosco e te faremos bem, vem para a palavra, você também. Sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de apresentações, de comunicações da palavra. Ressaltando que toda quarta-feira temos o nosso arquivo missionário. O texto da palavra, o texto áureo do arquivo missionário, Romanos capítulo 10, dos versículos 9 até o versículo 17. Do nosso arquivo missionário. E temos também o resumo biográfico de um determinado missionário. A gente vai contando a história e no final revela o nome desse missionário. E também temos as frases missionárias, frases desse missionário que a princípio é mantido em oculto. De quem será que eu vou, na verdade, estar mencionando para você hoje à noite? Quem será o nosso missionário? Dentre tantos nomes de missionários, não foi fácil entender de quem eu deveria, em resumo, trazer a sua biografia. Eu confesso para você que eu li a biografia de um outro indivíduo e fiquei muito interessado. Havendo oportunidade, eu vou também falar desse outro indivíduo. Esse outro indivíduo que eu pretendia mencioná-lo hoje à noite, com 20 anos de idade, já estava por detrás de um púlpito, pastoreando uma igreja. E por mais de 40 anos esteve à frente desse ministério, lá na Inglaterra. Mas em algum dia, em algum momento das apresentações do arquivo missionário, eu vou falar desse pastor que, se ele pensou que tudo quanto ele estava disposto a fazer e investir na obra de Deus fosse apenas para aquele momento do século em que ele estava vivendo, não. Mesmo depois de morto, ele ainda continua falando. Eu fico imaginando, daqui a um pouquinho eu vou dar o último suspiro, se Cristo tão logo não voltar, uma nova geração se levantará. Talvez o que eu estou fazendo hoje estará beneficiando também a geração futura. É o que aconteceu com este servo do Senhor Deus. Não é dele que eu vou falar hoje à noite não, viu? Em algum momento eu vou falar dele. Mas eu muito me alegro por ter conhecido os seus escritos e recebido o aprendizado que tanto me foi necessário e tem havido até hoje um impacto na minha vida. Mas hoje o nosso missionário é uma pessoa que trabalhou num país, num lugar muito difícil, enfrentou reveses na vida. Só para você ter uma ideia, na minha contagem aqui está o papel dele aqui, tem aqui. Na minha contagem eu li da primeira, segunda e terceira esposa que ele teve. Não é que ele rompeu as suas alianças. O casamento acontece e deve o casal permanecer juntos até que a morte os separe.
e ele perdeu a primeira esposa, perdeu a segunda, a terceira ele não perdeu. Ele partiu pouco tempo antes dela partir. Tá? Mas quem será o nosso missionário de hoje, hein? Pela ordem, já são 20 horas e 2 minutos. Pela ordem dos fatos que eu tenho que apresentar para você, primeiro eu tenho que ler Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 17. E já vou ressaltar, destacar para você que tem nos acompanhado, tem duas músicas que vão entrar logo, elas vão aparecer aqui, que são as músicas do Arquivo Missionário. Ah, você vai amá-las. Vão fazer essas duas músicas, eu tenho certeza, vão fazer parte do seu repertório de devoção a missões. Essas duas músicas, uma delas é O Homem que Deus Usa e a outra, Anseio de Ser. Ambas interpretadas pelo cantor Carlos Augusto. E eu não vejo a possibilidade de você encontrá-las na internet. Não tem, tá? Eu quero, Deus abençoando, publicar, divulgar o CD no meu canal no YouTube. Mas isso é para daqui a pouquinho, tá? Mas já temos aí o planejamento. Tudo depende de que eu, de maneira sábia, consiga acionar o senhor Felipe Francisco de Jesus, a pessoa que é responsável para fazer a técnica do programa, do nosso programa. Eu estou recrutando pessoas para trabalhar em comunicações da palavra, tá? Mas é um outro assunto que eu vou falar depois com você. É 1000 ideias que vêm na mente durante todo o tempo, tá? Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Tem muita gente precisando confessar o Senhor Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Serás salvo. Simples, não é? Versículo 10 de Romanos 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam, ou dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Versículo 16. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando eu leio esse texto aqui, eu agradeço por ter nascido no Brasil e falar português, porque para ler esse texto aqui, principalmente quando chega no versículo 14, meu amado, é verbo no futuro e verbo no passado, e é parecido. Como, por exemplo, creram, crerão, ouviram, ouvirão. A gente domina bem por ter desenvolvido desde a meninice a fala, a língua, o verbo. Mas é interessante isso. Lido o texto, vamos falar um pouquinho das frases para já mexer um pouquinho com a sua inquietação.
Vamos lá, a primeira frase das frases missionárias. A primeira frase: não há sucesso sem sacrifício. Se você tiver sucesso sem sacrifício, é porque alguém sofreu antes de você. Se você se sacrifica sem sucesso, é porque alguém terá sucesso depois. Não há sucesso sem sacrifício. Se você tiver sucesso sem sacrifício, é porque alguém sofreu antes de você. Se você se sacrifica sem sucesso, é porque alguém terá sucesso depois. Interessante. A primeira frase desse missionário. A segunda frase: se eu não tivesse certeza de que cada provação adicional era ordenada pelo infinito amor e misericórdia, não teria sobrevivido ao sofrimento acumulado. Tem muito da realidade vivida por esse missionário nessa frase aqui. Se eu não tivesse certeza de cada provação adicional, ou se eu não tivesse certeza de que cada provação adicional era ordenada pelo infinito amor e misericórdia, não teria sobrevivido ao sofrimento acumulado. Pela ordem, agora a terceira frase, 20h09. Eu falo as frases, depois eu vou para o resumo biográfico desse missionário. Terceira frase dele: nossas orações seguem por um caminho e as respostas de Deus por outro, e aos poucos elas se encontram. Nossas orações seguem por um caminho e as respostas de Deus por outro, e aos poucos elas se encontram. A quarta frase, quarta e última que eu separei: não estou cansado do meu trabalho, nem do mundo. Contudo, quando Cristo me chamar para casa, irei com alegria. Não estou cansado do meu trabalho, nem do mundo. Contudo, quando Cristo me chamar para casa, irei com alegria. Esse missionário é um dos poucos missionários, talvez seja o único, que quando partiu para a eternidade, no lugar em que ele estava, ele foi sepultado. E sabe onde é que ele foi sepultado? Lançado o seu corpo? No Oceano Índico. No Oceano Índico. Quem é esse missionário? Quem é o missionário do arquivo hoje à noite? Vamos começar a menção sobre ele. Ele nasceu em 1788. Deixa eu achar minha calculadora aqui. Eu queria ter feito isso e não fiz. Faço agora. Desde que ela se manifeste, eu farei 1788. Ele nasceu e morreu em 1850, vivendo apenas 62 anos da sua vida. Morreu, aparentemente, antes de chegar aos 70. Morreu novo ainda. Esse missionário foi um missionário, um servo de Deus, batista americano, pioneiro no país anteriormente conhecido, a Birmânia. Birmânia hoje, Mianmar, tá? Hoje é a Birmânia, é o país Mianmar. A Birmânia era um território autônomo na Índia.
Esse missionário ficou conhecido como o pai das missões americanas. Não confunda com o pai das missões modernas. O pai das missões modernas, Guilherme William Carey. Pai das missões americanas é este missionário que, por enquanto, eu mantenho o nome dele ainda encoberto para você. Ele teve uma conversão na mocidade, embora fosse filhos de pais piedosos. O pai dele era pastor, a mãe e o pai dedicados ao Senhor, e ele teve a sua conversão a Cristo num verdadeiro desafio que a gente vai mencionar para você. Mas o fato é que após a conversão dele e a sua vida apresentada perante o Senhor para a missão que Deus tinha para ele, ele foi para a Birmânia e dedicou no trabalho missionário na Birmânia a traduzir a Bíblia para o birmanês e escreveu o primeiro dicionário da língua. Tudo isso acontecendo em meio, meu amado, a um cenário envolvido enfrentando enormes dificuldades e perdas ao longo da sua longa missão. Ele enfrentou perdas. Sua perseverança inspirou gerações de missionários. Vida e conversão. Ele nasceu em 1788 em Massachusetts. Palavrinha difícil de falar, né? Tem que falar meio assim, Massachusetts. Onde foi criado em um ambiente religioso, porém permanecia sem uma decisão em Cristo Jesus. Durante a faculdade, ele passou por um período de ceticismo, de não crer, até mesmo na existência de Deus. Mas a morte de um amigo o abalou profundamente. Sabe, ele teve um amigo na faculdade que o fez tomar atitudes e decisões muito terríveis. E ele vivia realmente sem uma noção e sem uma crença, desacreditando da realidade de Deus, o que foi uma enorme tristeza para os seus pais. Mas em dado momento, indo para uma hospedagem, não havia quartos disponíveis, senão um quarto junto a um outro que tinha um jovem moribundo, padecendo. E ele foi para aquele quarto e não conseguiu dormir a noite inteira com os gemidos daquele indivíduo jovem, mas que estava muito mal na saúde. E foi nesse momento que o nosso indivíduo aqui do arquivo missionário, esse missionário, que até então havia rejeitado o conhecimento da palavra de Deus, começou a pensar na eternidade. E o que ele havia, os pensamentos que esse amigo dele e ele defendiam, nesse momento de padecimento e sofrimento, não trazia nenhum alento. E ele ficou toda a noite pensando e preocupado com isso. E quando pela manhã recebe a informação de que o jovem tinha morrido, por acaso ele pergunta o nome e descobre que era o seu amigo, aquele mesmo que o havia dissuadido a respeito das coisas de Deus. Após a conversão, sentiu o chamado para o trabalho missionário e se dedicou a esse trabalho. Ele casou com Anne Hasentine, essa Anne Hasentine, que também se tornou missionária. Então nós tínhamos aí o nosso missionário e a Anne, a esposa dele. Em 1812, ele e Anne se tornaram os primeiros missionários protestantes americanos a serem enviados para o exterior com a missão de pregar a mensagem do Evangelho. E
E aí entra o local do trabalho deles, o trabalho na Birmânia, hoje Mianmar. Eles chegaram na Birmânia, hoje nós sabemos que lá está Mianmar, em 1813. E o que eles enfrentaram chegando na Birmânia? Enfrentaram um ambiente hostil e perigoso. Não apenas um ambiente hostil, inimigo, mas também perigoso, marcado por doenças, pobreza e perseguição. Esse nosso missionário do arquivo de hoje enfrentou muitas dificuldades que envolveram doenças. Enfrentou também períodos em que ele esteve na prisão, enquanto estava traduzindo a Bíblia para o birmanês. Esse nosso missionário traduziu a Bíblia completa para o birmanês e desenvolveu um dicionário e gramática birmanês, do birmanês para o inglês, já possibilitando aí ajudar outros missionários que dependesse também e muito contribuiria e contribuiu certamente esse dicionário que ele preparou. Ele e sua primeira esposa, Anne, perderam vários filhos. Perda, amados. Como é triste quando você tem perdas de filhos. Isso aconteceu quando ele estava a serviço do dever, cumprindo a missão, fazendo a obra, obedecendo o ID. Ele estava na vanguarda, exatamente dentro do conceito, direção e vontade de Deus para ele. Agora, a Anne, a sua primeira esposa, eu disse para vocês que eles chegaram em 1813 na Birmânia, que hoje é Mianmar. 13 anos depois, em 1826, ele perdeu a sua esposa, a Anne. E ele depois se casou com Sara, com quem teve mais filhos. E apesar das perdas e dos longos anos sem conversões, ele continuou seu trabalho, perseverando em meio às dificuldades. Eventualmente, o trabalho deu frutos e ele viu centenas de birmaneses se converterem. Para você ter uma ideia, na Birmânia, nessa região, nessa parte do país, predomina o budismo. E você sabe, o budismo nada tem a ver com a realidade do caminho, da verdade, do verdadeiro relacionamento com Deus, do Salvador Jesus Cristo. E ele pôde ver no seu trabalho a operação de Deus com convertidos. Centenas de birmaneses se converteram. E esse nosso missionário retornou aos Estados Unidos em 1845. Veja bem, após 33 anos de serviço missionário, ele volta para o seu país, a sua terra natal. 33 anos depois, ele foi aclamado como herói e inspirou o surgimento da primeira Convenção Batista Nacional Americana para apoiar missões. Já nesse momento, retornando de 45 para 47, já havia perdido a sua segunda esposa, Sara, porque ele agora casa com Emily Shabibak. Oh, nome difícil, hein? Shabibak. Ele casa com Emily Shabibak. É a terceira esposa dele. Ele retorna a Mianmar em 1847 para continuar seu trabalho e revisão do dicionário. Acontece que 3 anos depois,
durante uma viagem de volta, isso em 1850, ele precisou fazer uma viagem de volta com urgência para os Estados Unidos, tamanha debilitação na sua saúde. Ele queria recuperar de problemas da sua saúde. Ele faleceu e foi enterrado no Oceano Índico. Até onde eu tenho conhecimento, esse é o único missionário de quem eu leio que falece e é enterrado no Oceano Índico. Não estou cansado do meu trabalho, nem do mundo. Contudo, quando Cristo me chamar para casa, irei com alegria. Quem é o missionário do nosso arquivo hoje à noite? Quem é o nosso missionário? Quem é o missionário do arquivo? São 20 horas e 23 minutos. Está chegando a hora da gente orar. Quem é o nosso missionário? Deixa eu ver se alguém vai escrever ali. Não dá para me enxergar, está longe. Você sabe quem é esse missionário que nasceu em Massachusetts em 1788 e morreu em 1850? Um missionário que perdeu a primeira esposa, perdeu a segunda, perdeu vários filhos. Trabalhou na Birmânia. Fica fácil, hein? Na Birmânia fica fácil de você imaginar quem é o nosso missionário do arquivo missionário, que levou para o país budista a luz do Evangelho de Jesus Cristo e viu centenas de birmaneses se converterem. Sem dizer do que ele tanto contribuiu para o país. A biografia dele é assim, ó, extensa. Isso aqui é um resumo. É um resumo só para contemplarmos, para tocarmos de relance. Gastaríamos, se possível, fosse um mês todo falando desse missionário. O missionário que eu mantive em oculto até agora trata-se de Adoniran Judson. O missionário que Deus usou por um tempo dentro do propósito de Deus, pregando o evangelho na Birmânia, hoje Mianmar. E até hoje a contribuição de Adoniran Judson se percebe no país Mianmar. Não foi em vão, valeu! E a frase, não há sucesso sem sacrifício. Se você tiver sucesso sem sacrifício, é porque alguém sofreu antes de você. E se você se sacrifica sem sucesso, é porque alguém terá sucesso depois. Adoniran Judson. Eu vou colocar as frases depois do encerramento do nosso programa para você ter essas frases na sua coletânea, eu sei lá como é que você designa, chama isso, tá bom? Eu vou orar nesse momento. Eu vou orar, inclusive eu tenho que fazer uma cirurgia semana que vem. Eu creio que nem segunda, terça e quarta, possivelmente, nós teremos a apresentação do programa Comunicações da Palavra. Não sei, eu vou avisar depois, tá? Mas tem vários gravados, é só um período de ausência que estaremos fazendo e o recesso no final de ano que nós não teremos por alguns dias. Eu vou estar viajando e aí não teremos as apresentações de Comunicações da Palavra. Mas vou estar orando nesse momento, orando por todos os nossos telespectadores, tá? Você tem nos acompanhado. Eu estou dizendo para o pessoal o seguinte: assista, acompanhe o programa e depois veja o que acontece no seu ser. Faça uma avaliação, isso é muito importante, tá? Amanhã eu quero falar algo muito importante com os amados, para você ser um parceiro do nosso programa, para você ser alguém cooperando conosco, tá? Vamos orar nesse momento. Graças te dou, bendito Deus, pela noite que o Senhor tem nos concedido. Pelo dia também que tivemos, Deus, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Tu és de geração a geração, de eternidade a eternidade. Tu és Deus.
Graças te dou, Senhor, pela obra a que estou envolvido, comprometido e me alegrando cada dia. Abençoe, Deus, comunicações da palavra. Abençoe, Deus, aqueles que estão se dispondo a ter esse tempo conosco cada dia. Abençoe, Deus, o Luiz Antônio Taque de Andrade, hospitalizado, padecendo, pâncreas complicado. Ó Deus, estamos orando porque a situação é impossível, difícil, mas cremos no agir do Senhor. Irmã Inês de Ribeirão Preto, temos orado, crendo que o Senhor tem cuidado dela com amor eterno e a tem abençoado. Orando também, Deus, pela Dona Maria Cordeiro Fernando, seu filho, e o padecimento dessa senhora com um tipo de câncer que exige cuidados sérios. Deus, alivia o sofrimento e dá-me graças para na oportunidade apresentada, visitá-la, levar-lhe a porção da palavra. Ó eterno Deus e bendito Pai, obrigado, Senhor, pelo testemunho, pelo legado de Adoniran Judson, que possamos ser desafiados, estimulados, despertados com essas biografias e relatos que temos recebido no programa. Por tudo dou graças e oro no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sendo com todos vocês. É possível que você tenha apreciado essa noite, esse tempo, a palavra. Entenda, você pode ainda fazer algo pelo seu conhecido ou até mesmo quem você não conhece. Compartilhe. É curtir e compartilhar, isso você pode fazer. O Facebook não vai fazer isso, o sistema não vai fazer isso, o algoritmo muito menos vai fazer isso. Mas você pode se envolver conosco, curtindo e compartilhando. A minha missão é que a palavra de Deus chegue ao maior número possível de pessoas. É que o testemunho, aquilo que estamos investindo e fazendo para a glória de Deus, alcance quem Deus intenciona que seja alcançado. No lugar de onde estamos até os confins da terra. Estamos com essa missão. Participe conosco, se envolva. Deus abençoe. Querendo Deus, amanhã às 20 horas estaremos novamente para esse tempo das apresentações de comunicações da palavra. Tchau, gente. Até amanhã.